Opa, e aí? Trazendo de novo aquela obra do Professor Falido. Obrigado pelo apoio ao canal. E obrigado também pelos comentários. Eu postei um vídeo na semana passada. Caso vocês queiram ver, eu vou colocar no card acima. Ele ficou bem legal e eu espero que vocês também vejam. Bem, eu não vou enrolar muito, já que vocês já sabem a história. Então já vou pedindo de sempre. Se inscreve, ativa o sininho, dá o like e pega seu chá ou café e bora ler essa obra junto. Na capital de Árzia, o Prota diz: finalmente cheguei nessa linda capital. E para um novo começo, a Academia Monoth, uma grande instituição de ensino geral criada pelo grande imperador Anonif, que ostenta uma excelente faculdade e um currículo eficiente condizente com a sua grande escala. Devido à sua extensiva história, várias crianças nobres já desejaram frequentar essa academia. E é por isso que ele ficou bem feliz. Porque pensar que ele, um segundo filho de um nobre do campo, conseguiu se tornar um professor dessa academia, ele nem consegue imaginar as pessoas que estão dentro daquela escola. Quando de repente alguém chama ele, não pelo nome. Algumas pessoas elas estavam carregando algumas coisas, como tapetes e plantas. O cara toca no ombro do Prota e diz: "Você parece ser um novato por aqui. Tá enrolando por quê? Era pra você tá levando as coisas." Prota sem entender nada. Como assim? O cara joga já umas tralhas em cima do Prota. E o Prota tenta responder, ele não é um carregador, ele é um professor. E ele é ignorado completamente. O Prota pensa, como assim? O que tá acontecendo? Isso é um tipo de brincadeira? O Prota pergunta se a academia tá sendo remodelada. O cara das mudanças pergunta do que ele tá falando. O investimento da diretora da academia deu errado. Ela perdeu todo o seu dinheiro e faliu. Como assim ela faliu? O cara que tava carregando as coisas, ou pelo menos que mandou ele carregar as coisas, fica bem surpreso. E o Prota também, até porque é a primeira vez que ele escuta isso. De qualquer forma, qual o sentido de um trabalhador diário saber sobre todos os detalhes? Só que ele já disse, ele é um professor. Então ele nota uma coisa: mendigo no terreno da escola? Não, julgando pela forma que ele senta e fala, eu acho que ele é um mercenário. De todo caso, ele vai colocar as coisas na frente dele e simplesmente dá o fora. O cara vê os livros e ele fala: "Você está me roubando, esses são os meus livros." Ele pergunta: "Por que isso seria seu?" Ele diz que é porque ele é um professor dali. E eu, nem o Prota conseguimos entender como esse bebum conseguiu entrar na escola. Enquanto aquele professor bebum grita: "Ladrão!" O Prota ainda diz: "Eu já disse! Eu não sou ladrão e nem o seu funcionário novo." Ainda reclama: "Você tá sendo um ladrão." Ele disse pra fazer do jeito que ele pediu. E o Prota grita: "Ele é um professor, não é um carregador nem um ladrão." 2000 anos depois. Depois que o mal entendido foi esclarecido de alguma forma, aquele velho já explica o que aconteceu com a escola. Algumas notícias de suspensão da academia já foram enviadas. E de jeito nenhum que a propriedade rural teria um portal de teleporte, então ele levou meio mês para conseguir chegar ali. De qualquer forma, como ele já tinha dito, a família real recomendou a suspensão das operações, então a maioria dos alunos e professores já foram embora, pedindo que não se preocupe muito. Ainda bem que algumas pessoas estão restando ali, e não é como se eles estivessem completamente na falência. É mesmo, é? O Prota pensa: "Meu Deus, eu acho que o motivo da falência é você. Olha esse quarto. Não dá nem pra chamar de sala dos professores isso. Olha esse tanto de garrafa." Ele sabe que a escola não tá numa das situações melhores, mas por que ele tá bebendo a esse horário? Ah, é porque ele gosta. O Prota fica puto. Toma! Que merda! Para de beber, seu velho cachaceiro. Então a gente volta um pouquinho, nas memórias do Prota, na casa do Barão Drake, bem no interior. Apesar de ser um território sem nome, não é nada mais do que uma pequena vila de terra áspera que pertence a uma família desesperada e pobre. Por isso, eles se mobilizaram bastante para poder conseguir essa vaga nessa escola. Portanto, o assunto é de grande importância para a sobrevivência da família Drake. E o Prota pensa: "Ferrou, pai." Ele pensa um pouquinho e ainda não perde as esperanças, porque ainda tem 2 alunos e 2 professores. E agora que as coisas chegaram a esse ponto, ele tem que se preocupar com os alunos. Talvez um aluno proeminente da família nobre tenha ficado ali, devido a circunstâncias desconhecidas.
Por isso que ele espera que seja capaz de fazer pelo menos algumas conexões. Mas ao contrário do que o Prota estava pensando, foi completamente o oposto. O primeiro aluno, o Boris, ele é um plebeu. E além disso, não tem nem mais vila para voltar. A segunda aluna, ela veio do exterior. Mas aquela nação foi a ruína depois de uma guerra no ano passado. O Prota diz para não se preocuparem por agora, porque ele é o professor. Na cabeça dele, ele pensa, vamos nos apoiar nesses tempos difíceis, já que eles não têm nenhum lugar e eles realmente estão todos ferrados. As crianças ficam comovidas e ele ajoelha e diz, eu tô fudido. Passado um momento, ele pergunta, ei, e aquela lagarta gigante na mesa de vocês, é algo que vocês estão criando? As crianças dizem, não, aquele é o nosso professor de esgrima. E o Prota finalmente desiste. Foda-se. Aquela professora se levanta de uma hora pra outra e fala, a diretora tá procurando por você. Ela quer que você visite ela. E as crianças, por outro lado, deveriam voltar aos seus autoestudos. Esse cara realmente é um professor? Ele se pergunta de onde a diretora arranjou esses professores malucos. Então, entrando na sala da diretora, ela logo se apresenta como diretora Anarel. O Prota também se apresenta, dizendo que ele é Amon, um baronato de Drake, e tá assumindo a posição dele por hoje. E na cabeça do Prota ele pensa, ué, parece bem normal. Pera, uma revista? A diretora pergunta, entre encontrar Jorge e roubar lesmas, o que você acha melhor? O Prota pensa, roubar lesmas? E a diretora assina, então 10 moedas em roubar lesmas. E o Prota diz, pera, isso por acaso é uma revista de corrida de cavalos? Ela diz que claro que não, como um nobre, uma elfa estaria participando de uma coisa tão bárbara. O Prota fica bem aliviado, até ser interrompido dizendo, é uma corrida de lesmas. Pera, como assim? Ela começa a explicar que recentemente essa modalidade está ganhando popularidade entre os elfos. É uma corrida onde lesmas gigantes escalam até a topo da árvore do mundo. Nesse momento, algumas palavras passaram pela cabeça de Amon. Um investimento da academia deu errado e ela perdeu todo o seu dinheiro e faliu. Isso porque ela está colocando as despesas operacionais em jogo. Não tá? Ela dizendo, eu posso vencer, é só eu pagar um pouquinho mais que vai retornar tudo. Fonte Tigrinho. Pelo amor de Deus, o que você tem na cabeça, diretora? Pegar as despesas operacionais da academia e apostar? O que você quer que eu te chame? E a diretora grita, se ela ganhar, se ela vencer, ela retorna 50 vezes o valor em dinheiro. Mas as chances são baixas. E ela diz, não julgue o potencial pelo seu jogador. Por que inferno você tá pensando no futuro da lesma e não no futuro da academia? Se você quer apostar, aposte com o seu dinheiro, não com o da escola. Então, gentilmente, o Prota pede, por favor, desista disso. Ele não vai tolerar usar as despesas operacionais para fazer aposta. Ela ainda dizendo, ela precisa vencer para poder investir. O Prota pergunta, como assim investimentos? No que você investiu? Responde, pomar das bananas de dragão. Momento explicação. Bananas de dragão são consideradas uma das plantações de alta qualidade. Elas levam 3 anos para crescer em brotos e 12 anos para dar frutos, então cultivar elas leva uma boa quantidade de tempo. A diretora, chorando, ela diz, é só esperar 15 anos e o retorno vai ser 10 vezes. Pove. O tempo de vida médio de uma raça dos elfos é de mais de 1000 anos. O Prota diz, sério? Só 15 anos? Sua elfa idiota! Então ele jura que vai sair dessa espelunca dessa academia. Mesmo que ele tenha que arruinar essa academia. No dia seguinte, ele bate na porta e diz, é o Amon Drake de novo. A diretora cabisbaixa pede pra ela entrar, dizendo, o que você tem a tratar com essa elfa idiota? Calma, não é pra tanto. Ele pensou um pouquinho mais sobre os investimentos dessa escola. Ela não deve ter gasto só pra entretenimento pessoal, certo, diretora? E gaguejando ela diz, é claro que sim. Por isso, ele pede muitas sinceras desculpas. E a respeito dessa disputa de lesmas, ele ficou um pouquinho interessado. Então ela diz, então vamos assistir juntos essa partida amanhã. Como é? Bem, na visão do Prota, os elfos são conhecidos como uma raça sagrada, linda, que vive em uma vila onde a árvore do mundo está localizada. Pelo menos essa era a visão que ele tinha. E não dessa discrepância. Meu Deus, os elfos aqui não sabem calar a boca, eles gritam que nem besta. Ah, e a propósito, diretora, quando é que isso vai começar? A diretora responde, como assim?
Começou já. Diretora, eu não vi eles se mexerem. Na visão dos elfos... Aquela lesma tá indo com tudo. Ela tá sendo ultrapassada. E na visão dos humanos... Mano, que ultrapassagem é essa? Não tô vendo nada. Enquanto os elfos vão à loucura. O Prota pensa, pelo amor de Deus, eu só quero ir pra casa. Mas tudo bem. Nessa partida ninguém pode prever o que pode acontecer a seguir. Até porque são lentos pra caramba. Será que isso vai acabar hoje? Ele fecha os olhos e lembra de alguns momentos antes deles irem pra competição de lesmas. Nesse momento, ó, a diretora não parava de elogiar uma competidora chamada Supermãe, que era uma lesma. Não me diga! O Prota vai analisando os candidatos dessa corrida de lesmas. A diretora, por outro lado, só fica vendo as lesmas em si, né? Oh, você viu? Esses são o Sujô e a lesma ladra. Você sabe porque eu tô olhando esses dois, não sabe? E o Prota responde, é claro que eu sei. Sei nada. Pra ser mais específico, ele gostou desse daqui. Só que a diretora não gosta nem um pouco. A lesma Hana é uma das apostas mais ruins. Ela é uma das lesmas mais fracas da corrida. De jeito nenhum, você não deve apostar nela. Mas é por isso que você deve apostar nela. Porque ela é o triste e o mais fraco. Por ela ser superestimada, muitas pessoas não apostam nela. Se talvez a gente der um empurrãozinho, ela ganhe. Você tem razão, total razão. É por isso que eu vou apostar nela. Atualmente... Ué, a diretora tá chorando? Os elfos ao fundo dizem o mesmo. Droga, hoje não é meu dia de sorte. É, e parece que também não foi o dia de sorte da professora, né? Mas tá indo tudo de acordo com o plano. Depois que a academia falir, ele pode dar o fora, sem pagar nenhuma multa. Ele vai consolando a diretora, dizendo logo em seguida que eles podem discutir depois sobre esses assuntos futuros. Só que depois de 2 segundos... é anunciado o vencedor da corrida, que é a lesma Hana. Pera, como assim? Aquele choro não era de tristeza, e sim de felicidade. Em outras palavras, aquela lesma que o Prota realmente apostou deu certo. E o Prota pensa, droga! Alguns momentos se passam. Eles até tiram foto. O Prota desolado. Como é que isso foi acontecer? Enfim, o que você vai fazer com os 5 mil que ganhou hoje? A diretora responde, é claro que eu vou utilizar para despesas operacionais. O Prota fica aliviado e diz, graças a Deus, eu achei que você apostaria de novo. A diretora ainda manda uma dessa. Até parece que uma grande diretora como eu seria uma viciada em aposta. Brincadeiras à parte, ela quer fazer a atual academia decadente voltar a seus dias de glória. E agora que cortaram o suporte da família imperial, eles têm que arcar com todas as despesas operacionais eles mesmos para atrair os alunos e professores. E ela pergunta pro Prota se ele entendeu. E o Prota diz, você quer investir, não é? Sua elfa idiota, você ficou louca de vez! Olha você de novo me chamando de idiota. Mas em um ponto ela realmente está certa. Não tem como levantar essa academia por métodos convencionais. A ideia dela de investimento não tá errada, mas onde ela vai investir tá a questão. Num cartão de investimentos eles vão vendo algumas opções e ela pergunta, e esse daqui? Essa construção do Templo de Blaton? O Prota afirmando que esse não é um investimento tão bom, pedindo para olhar onde ela está localizada. O território recém-desenvolvido significa falta de infraestrutura, fora os pagãos que podem ficar descontrolados. Só que ele logo pede uma licencinha. E para fazer o quê? Investir no Templo de Blaton. E ele ainda investe quase tudo que ele tem. Na cabeça dele, ele diz, bem, mesmo que o retorno seja baixo, é um investimento futuro promissor. E tem muitos crentes lá já. Então, um templo dedicado a Deus, Guerra de Blaton, acho que os edifícios futuros serão bastante abundantes. Ele volta para a escola, e a diretora, você demorou um pouquinho, né? E o Prota responde, é que eu tava com um pouquinho de dor de barriga. Elemento cara de pau. A diretora continua. Bem, de qualquer forma, ela não consegue investir e ela não consegue entender isso. Então é melhor o professor Amon fazer. O Prota pega o caderno e diz, agora sim, vou fazer essa escola falir de vez. E o fundo que ele quer investir é na plantação de mangas rei. Bastante semelhante com a da banana de dragão. A única diferença é que nesse caso, em vez de demorar aqueles trocentos anos para florescer, a manga rei ela só demora 2 anos para nascer e 5 anos para dar frutos.
Então ele em seguida pede que pensem um pouquinho mais sobre isso. Até porque a família imperial realmente queria que a academia continuasse funcionando com tanta dependência. E é por isso que ele foi contra as bananas dragão, porque 15 anos é muito arriscado. Por outro lado, a manga rei só demora 7 anos para crescer, sendo menos da metade da produção da banana dragão e menos tempo tendo que aturar a família real. A diretora pergunta, ué, mas 7 anos não são bastante tempo? Realmente para humanos é bastante. E na cabeça dele, sofrer aonde? Eu vou cair fora. Mas o que ele realmente fala é que esse investimento será apenas pelo futuro da academia. Ela fica tão comovida. Ela ficou tão comovida que vai investir 4.900 ouros e guardar os 100 ouros para custos de operação mínimos. O prota também fica muito feliz. E na sua cabeça ele diz, otária, mal sabe que eu fiz um péssimo investimento. E na fazenda das manga rei, agricultores choram. Finalmente, os céus nos abençoaram. Manhã seguinte, chega uma caixa e uma carta meio cheia de ketchup. Aquele velho bebum, ele joga algumas coisinhas pro prota, como se ele fosse um mendigo agora. A diretora chega e diz, pelo amor de Deus, professor Amon, o que você tá fazendo aqui? E por que tem frutos do mar podres aqui? Ele deve estar passando tanta fome. Alguns momentos antes... Cara, como esse manhwa gosta de voltar no tempo. No momento que ele recebeu aquela carta e aquela caixa. A caixa, que também veio com uma carta, eles dizem: olá, nosso querido investidor. E quem fala é o chefe da fazenda da Manga Rei. Nosso muito obrigado por demonstrar esse interesse na nossa Manga Rei. E com uma enorme doação, nós desenvolvemos um novo método de cultivo. Resumindo toda a paranoia, basicamente eles foram de 7 anos de produção para 1 ano. 7 para 1, acho que ficou muito bom. Em outras palavras, deu muito certo o investimento. Por outro lado, lembra daquele investimento que ele fez no templo de Blaton? Então, deu falência total. Resumindo a história, teve uma invasão e aí eles perderam toda a construção. E é por isso que ele foi parar naquela situação. Ele recebe um protótipo de manga rei, no estilo Smoothie. E a diretora acha que ele desmaiou por causa de fome. Prota pergunta, como assim? Do que ela tá falando? Ela diz, não é nada. Só toma isso, por favor. Ele dá um gole e diz, meu Deus, isso é tão gostoso. E pensar que era pra ter falido. A minha vida já era. Logo em seguida, a diretora diz, eu vou dar um ouro de bônus especial. Até porque ele desempenhou um grande papel na corrida de lesmas e um grande investimento na Manga Rei. Prota muda de humor na hora. A diretora continua falando que se dependesse dela, ela adoraria dar mais, só que ela não pode, porque, bem, as despesas operacionais não tem muito como ceder. E nessa hora o Prota se pergunta, como assim? Essa foi a pessoa que apostou 10 ouros de uma corrida de lesmas? Deixando isso de lado, agora que a academia tem finalmente o financeiro garantido, e ele não vai sair de qualquer forma dessa escola, então, realmente, a melhor escolha seria salvar a escola. Agora... como é outros 500. Até porque a diretora é uma apostadora no tigrinho. O professor 1 é um velho cachaceiro. E o professor 2 é um dorminhoco. E o prota tá lá, no barzinho, chorando. Como é que eu vou fazer pra consertar essa escola? Quando de repente aquele velho cachaceiro aparece. O prota pensa, ele não escutou nada que eu disse não, né? E ele pergunta, se deixaria ele, um velho cachaceiro, sentar-se ao lado dele? É, amigão, aparentemente ele ouviu sim. Eles se apresentam e dão um aperto de mão. O velho bebum também se apresenta, dizendo que ele é o Mario. É, você pensou, eu pensei, mas vamos pular. Mas você conhece o Mario? O cachaceiro ele diz, eu sei que você me odeia, mas precisa esmagar minha mão? O prota não entende, como assim? Ele só apertou sua mão. O prota pensa, eu já ouvi esse nome em algum lugar. Mario Rondon é um nome que ele já ouviu falar. Ou mesmo pergunta, você sabe qual é o papel da academia? O prota responde, é fácil, ensinar os alunos. Isso mesmo, enquanto houver alunos, o futuro dessa academia não será tão sombrio, mesmo que hajam só 2 deles. E o prota na sua cabeça diz, cara, mesmo estando bêbado, ele fala tão bem. Mesmo assim, é muito difícil operar a academia do jeito que ela tá. Mas espera um pouco. O maior desafio da Academia Anonif no momento é a recomendação da família imperial para suspender as operações. Mas, se eles conseguirem uma boa performance na competição de gerenciamento pelo próprio imperador, isso quer dizer que ele pode tirar a academia da falência. Enquanto ele corre dizendo, peraí, não joga esse cartaz fora não.
De noite, naquele barzinho, alguns funcionários comentam: como assim alguém conseguiu marcar aquele balcão? Quem é que tem tanta força? A gente volta pro Prota. Ele pensa que ainda tem um tempinho sobrando antes da competição. Então, ele decidiu participar de algumas das aulas dos colegas professores, sendo o primeiro a aula de esgrima. Ele chama aquele professor do minhoco, perguntando seu nome. Diz que o nome dele é Field, Sophie Field. Prota com certeza já ouviu falar sobre esse nome. O líder da família é um grande espadachim, e a família famosa por ter apenas descendentes da mestre da espada. Em outras palavras, esse cara, ele é muito bom. E por que ele tá nesse estado? Ele vai balançando aquele saco de dormir. E o professor que estava dentro do saco de dormir diz: para, vou vomitar desse jeito. Ele continua dizendo que não é como se ele fosse realmente pago por uma academia tão arruinada. Então por que ele deveria trabalhar? Bom, se esse é o problema, ele puxa um saco de dinheiro e enfia na cara dela. Lá ele, dizendo: esse é o salário semanal da professora Field. E surpreendentemente, as habilidades de ensino da Sloth não eram tão ruins. Mas por que será que ela ainda tá segurando aquele saco de dormir? O Prota demonstra interesse, algo que a professora nota, e ela pergunta logo em seguida: tem algum assunto pelo qual você esteja interessado? Ele replica, dizendo que sim, ele gostaria, mas umas aulas mais gerais, entendeu? A professora, olhando pra ele, parece que, bem, combina com ele, o porte físico dele é bem comum. E julgando pela forma que ele anda, a postura, não parece que ele tenha aprendido artes marciais. Mas vale a pena conferir. Ela então pergunta: você já aprendeu esgrima? O Prota responde: não, eu nunca aprendi. E o Prota recebe logo de graça um soquinho na cabeça para aprender a respeitar a gente mais velha. Poses de ataque, o Prota ainda pergunta: ué, você não vai soltar esse saco de dormir não? Ela pensa que é uma lutinha qualquer, não é como se ela precisasse se preocupar com isso. Pensando que se ela vencer só com uma mão, contra um franguinho como ele, acho que não teria nenhum problema, até ensinaria uma lição. Só que o Prota vai descendo a espada nela, de um jeito muito amedrontador. Se perguntando: como assim? Como ele é tão rápido? Ele nem sequer tem traços de mana. E ainda assim, ele é apenas um espadachim iniciante. Não tem necessidade dela ficar afobada. Ela solta o colchonete e vai pra cima. E quando ela vai pra cima, ela tropeça no saco de dormir e cai, pedindo tempo e que não se aproxime. E o Prota ainda reafirma: não falei pra você guardar o saco de dormir? A professora fica puta. Ah, seu merdinha. Ela não queria utilizar a aura contra um civil, mas, como já chegou a esse ponto, ela vai pelo caminho dos covardes, ativando a aura. O Prota realmente fica espantado. Isso é a lâmina da aura? Uma habilidade exclusiva dos mestres espadachins? A professora diz: errado, é só a aura da espada. O Prota explica que ele é do território Drake, das Montanhas de Arma. A professora fica espantada. Realmente tem um território lá? O Prota afirma que sim, aliás ele veio de lá. E a professora insiste: mas lá é o Jardim do Silêncio, é por isso que lá é chamado de fim do mundo, ali é muito perigoso. E a professora fica realmente espantada, se perguntando como assim ele andou desde as Montanhas de Arma até ali. E o Prota ainda diz: ah, ainda levou umas 2 semanas a pé, sendo que demora mais utilizando cavalo. O Prota falando na maior tranquilidade: alguns ogros, trolls, homens dracônicos invadem nossa vila para roubar batatas. E a professora pergunta: o que vocês fazem com eles? Ué, a gente mata. Vocês nunca viram alguém utilizar a aura? Não, ninguém nunca aprendeu. Até porque as pessoas utilizam machados e com um corte, aqueles monstros morrem. Então a professora fica realmente chocada. Como assim eles morrem só com um corte de machado? Quem é ele? Enquanto o Prota pensa, ele falou alguma coisa de errado? Vocês se lembram que no último capítulo, basicamente ele teve uma luta desonesta com a professora. E por isso, ela ficou de cara feia pelo resto da aula. E quando ele terminou finalmente o treinamento básico, o Prota também pediu para que ensinasse esgrima para ele. Só que ela disse: não, eu não vou te ensinar. Logo em seguida, chamando as crianças para continuar a aula. E o Prota se pergunta: o que tem de errado com ela? Na próxima aula, que é a aula de teoria mágica, enquanto o professor continua dando sua aula, o Prota se pergunta: como é que ele é tão bom explicando? O cara tá bêbado. Isso não deveria nem ser permitido. O professor vai conjurando uma magia. E como se fosse uma obra de arte, ele forma seu círculo mágico. O Prota pensa que isso era realmente incrível. Parando pra pensar que aquele cara, agora ele lembra. Mario Rondon, ele apareceu no jornal. E o professor explica que aquela é a magia que a senhorita Molan desenvolveu.
E como podem ver, é muito mais fácil eu explicar na prática. Então a gente volta um pouquinho no tempo. Um mago que pertencia a uma famosa torre mágica. Alguém que destruiu sozinho um corpo de cavaleiros inimigo. Esse é o herói de guerra Mario Rondon. Pelo menos era o que dizia no artigo. Esse cachaceiro? O Prota para pra pensar e... Bem, realmente, ó. O retrato dele parece com o do jornal, só que é um pouquinho mais velho. Agora entendendo por que ele consegue dar uma ótima aula, apesar de estar alcoolizado. Pensando que seria perfeito se não fosse essa droga de vício de bebida. Neste momento, uma certa suposição se passou pela cabeça de Amon. Se ele ensina tão bem bêbado, imagina se ele não estivesse. Então ele vai até o professor e diz: Professor, eu tenho uma pergunta, poderia me ouvir? E o professor, isso não tá me cheirando bem. E o Prota na cara de pau ele diz: Não se preocupe, não vai ser nada. Só que o Prota logo em seguida puxa a roupa dele e arrasta ele pra fora da sala, dizendo que é pelo bem da dignidade dele. O professor, por outro lado, ele diz: E isso que você tá fazendo não é ferir minha dignidade, seu moleque maluco! O Prota pede que as crianças continuem com as anotações, porque ele e o professor terão uma bela conversa. Enquanto eles estavam fazendo as anotações, e atrás da porta dá pra ouvir vários gritos do professor, dizendo: Por que você me socou do nada? Seu louco, deveria respeitar os mais velhos! E as crianças ficam horrorizadas ouvindo isso. Então o professor, um pouquinho mais lúcido: Ah, meu estômago, isso vai me deixar muitas cicatrizes. Tudo isso pra ficar sóbrio. Ele continua dizendo que nunca viu um método tão bárbaro assim em toda a sua vida. E ele pergunta: Quem é que te ensinou um método tão cruel? E o Prota explica que foi o pai dele que tinha ensinado isso. E o professor Mario aparentemente agradece por agora estar sóbrio. Então ele é? Enfim, a aula continuou, e o Prota estava bem animado para ver as verdadeiras habilidades. Então, o professor começou a explicar. Só que tinha um pequeno problema. Não dava para entender absolutamente nada. E o Prota se pergunta: O que esse cara tá fazendo? Não é possível que esse cara só consiga dar aula alcoolizado. O professor pede um momentinho, abre uma garrafa e literalmente começa a beber na frente dos alunos. Prota fica muito puto e pensa que ele já tinha dito que na frente dos alunos não se bebe. Bem, de qualquer forma, ele continuou dando aula normalmente. As crianças entendiam o que ele estava explicando e o Prota desolado, dizendo que tudo bem, um professor tem que ser bom em ensinar, só isso, né? O professor falando: Ah, como esperado, beber depois da aula é ainda melhor. Prota chega de novo perto do professor. O mesmo responde: Não, meu estômago de novo não. Não, professor, dessa vez é sério. Perguntando logo em seguida se ele é Mario Rondon, aquele que lutou na Grande Guerra, dizendo que escutou muito a seu respeito, pedindo já desculpas pelo que ele fez. O cachaceiro ele diz que ele já até tinha esquecido disso, o único problema é que a cabeça e o estômago dele estão doendo por alguma razão. O Prota pensa: Isso não é só ressaca? Mas o Prota diz em voz alta que ele tinha mais uma pergunta. O professor permite e ele continua a pergunta. Esse é o círculo mágico reforçado de mana desenvolvido pela senhorita Amugoto, certo? Desenvolva. Os cantos do pentagrama são a chave, mas se seguirmos a versão melhorada da senhora Joto, a eficiência não seria reduzida pela metade, já que a trajetória do fluxo de mana está desalinhada? Não se preocupe, eu também não entendi bulhufas. O Prota continua falando: Não seria melhor simplificar o círculo mágico, em vez de círculos usar quadrados? E essas alterações também encaixariam no plano melhorado? O professor pergunta onde é que ele aprendeu magia, e o Prota responde: O pai dele é um mago, então ele aprendeu um pouquinho de teoria mágica. E o professor pensa: Mas nem fudendo que isso é pouco. Com esse nível de habilidade ele poderia ganhar uma medalha de primeira classe. E o professor, depois ele briga com o Prota dizendo: Você não sabe de nada, você nunca ouviu nada. Dizendo logo em seguida que ele tava de saída. O Prota ficando pra trás: Calma aí, ele só queria tirar uma dúvida. Mas no final, as aulas de esgrima e magia são bem satisfatórias. Porém, o Prota acha que eles precisam de treinamento especial. Ele odeia admitir isso, mas as habilidades das crianças são significativamente menores do que os dos professores. Dizendo que nesse ritmo ninguém vai vencer. E eles terão sorte se eles sequer ganharem a recompensa por participação. Olhando para baixo, pro prato de comida, ele diz: Pelo menos o restaurante dessa academia é muito boa. E pensar que ele conseguiria uma refeição de aniversário por um preço tão baixo.
Ele olha pra mesa dos professores, só que os professores desviam o olhar. E o Prota se perguntando, por que isso tá acontecendo comigo? Minutos antes, o professor Rondon, ele diz, você concorda, não é? E a professora responde que sim, dizendo que ele consegue matar monstros de alto risco, mesmo que não saiba esgrima ou utilizar mana. Em outras palavras, se ele utilizar mana ou esgrima, eles ficam sem trabalho. E foi nesse momento que uma forte aliança nasceu, com o objetivo de não ensinar nada a Amon, e pela preservação de suas próprias vagas. E por causa disso, o Prota teve que pedir permissão, para que pudesse sentar do lado das crianças, pelo menos. É claro, as crianças deixam, e eles agradecem o esforço do professor, nesse caso o Prota. Fica tão orgulhoso disso, logo dizendo que vocês sabiam que a competição vai começar em breve, né? E eles afirmam que sim, eles sabem. E o Prota pergunta se eles querem participar. E é claro, os dois ficam surpresos, perguntando se realmente eles podem. E o Prota responde que sim, e que seria uma boa experiência e aprendizado. Isso é algo que dura pra vida toda. O Prota continua convidando eles, só que o garoto recusa, dizendo que ele não vai participar. Até porque não tem nenhuma chance de um plebeu como ele conseguir competir contra esses nobres. O Prota tenta explicar que os nobres também têm antecedentes como plebeus, mas não funciona, dizendo que esses antecedentes fazem deles ainda melhores. Então, como ele, um mero plebeu, poderia fazer alguma coisa? Então o Prota pega a mão do aluno e tenta encorajar ele, dizendo que quando ele era mais novo, o apelido dele era Amon, o fraquinho e covarde. Mentira! Bem, o apelido na verdade do Amon era o Punho Quente. Ele fez todos os aldeões o tratarem bem, utilizando seus próprios punhos. E o discurso continua, dizendo, olhe, eu agora sou um professor nessa academia. Até porque não é qualquer um que consegue se tornar um professor, sabia? Outra mentira, porque dadas as circunstâncias atuais, qualquer um poderia se tornar um professor dessa academia. Mas o Boris ficou emocionado, então é isso que importa. Mas o Prota é um pilantra mesmo, hein? Olha aí, ó, este elemento cara de pau. O garoto pergunta, ué, mas você não veio de uma família nobre não? O Prota tenta se explicar, dizendo que o fato de alguém como ele estar ali é o que importa. Além do mais, se ele participar dessa competição e trabalhar duro, lá ele, você pode acabar se tornando também um nobre. E se você tornar um nobre, você pode comer essa carne deliciosa todos os dias. Mentira! Ele só podia comer batatas no território dele. Então, mordendo aquela carne, ele diz, eu quero me tornar um nobre. E o Prota pensa, pelo menos o sacrifício valeu a pena. E já que ele não tem nada à tarde, ele pode dar uma aula especial. Boris fica bem ambicioso. E o Prota adiciona uma condição, ele tem que trabalhar bem duro. E ele diz que vai fazer o seu melhor. O Prota agora vai pra Chloe. Só que o Boris, ele explica que ela tá com medo, específico da multidão. E o Prota pensa que, realmente haverá milhares, centenas de milhares de espectadores durante a competição. E o Prota já pensando em desistir dela. Ele ainda dizendo, não precisa se esforçar tanto, Chloe. Só que a Chloe, com muito ímpeto, ela diz, eu quero participar. Eu quero superar essa parte de mim. E o Prota pensa, oba, mais um passo para minha promoção. Obviamente, ele não diz isso em voz alta. O que ele realmente diz é que eles vão se encontrar na sala de treinamento depois de um breve descanso após o almoço. E os dois dizem, sim, professor. Porém, até aquele momento, Chloe e Boris não faziam a menor ideia do caminho que eles acabaram de escolher. O Prota começa com o treinamento. E ele diz, todo mundo comigo, um corpo saudável. E as crianças respondem, abriga uma mente saudável. Só que as crianças já estão morrendo. Um dos professores pergunta, quantas voltas eles já deram? Outro responde, eu acho que já foram umas 89. Uma das crianças diz, eu não aguento mais. E o outro diz, meu Deus, professor, isso é muito difícil. E o Prota ainda pergunta, ué, tá tão difícil assim? Na cabeça dele, ele pensa que esses dois têm uma força física pior do que ele imaginava. Então, já que eles estão cansados fisicamente, vamos para algo mais mental. Só que a aula do protagonista era tão avançada que os meninos não entenderam. E aí o Prota esculacha de vez, dizendo que isso era para ser o básico, como é que eles não sabem? Os outros dois estavam escondidos ouvindo a aula dele. E o professor de magia fala, pelo amor de Deus, não é assim que se dá uma aula. A professora de esgrima dá uma bronca nele, falando que se ele falar tão alto, ele vai escutar. Nos pensamentos desse protagonista, ele pensa que ele aprendeu essa teoria quando era apenas um pequeno aluno.
E já que a teoria mágica acabou por aqui, vamos de novo para o treinamento físico. E o Prota dizendo: corra mais rápido, seu corpo é saudável. As crianças gritam de desespero, dizendo que eles não aguentam mais esse treinamento. Pensando que essas crianças de hoje em dia são tão fracas, um professor toca ao seu ombro, perguntando logo em seguida: o que você tá fazendo? E ele responde que tá só treinando os alunos, para aumentar um pouquinho mais o vigor. Enquanto ele pensa: agora vocês aparecem, professores negligentes. A professora de esgrima diz: ué, você tá ensinando eles a correrem 100 voltas para aumentar vigor. E o Prota diz: é. O professor de magia diz: você ensinou pras crianças heterologia? É, ele também ensinou um pouquinho mais de teoria mágica também. Você quer tomar porrada? O Prota não entende, como assim? O que você tá falando? E os professores, eles pensam: pelo amor de Deus, ele tá treinando eles que nem espartanos. Essas coisas seriam até difíceis pra adultos. Dizendo que tem que parar esse psicopata, porque senão ele vai matar essas crianças. E quando o Prota ia começar a falar, os dois professores vêm com tudo pra cima do Prota. E um dos professores explica que até mesmo 10 voltas são difíceis, e acha que faz algum sentido você colocar 100. Prota tenta justificar, dizendo que quando ele era mais jovem, ele carregava lenha nas costas, subindo a montanha. Logo respondendo que ele não conta, ele é um alien. Onde já se viu uma criança carregar lenha subindo a montanha? Por outro lado, o Prota conta como ele conseguiu a magia. Basicamente, ele conseguiu a magia foi através dos contos de fadas que o pai dele ensinava. Então o professor de magia chega também a uma conclusão: seu pai também é um alienígena, então não conta. E falando sério, ele diz que ele tá ensinando os alunos de uma forma errada, porque ele tá levando em conta a experiência de vida dele, e não a experiência de fato dos alunos. E perguntando se isso realmente pode ser chamado de educação correta. O nosso Prota pensa um pouco, e que de alguma forma ele só parece um bêbado bem irritante. Porém, ele tem que admitir isso, ele não tá errado, por mais que ele odeie esse fato. Então, nas próximas aulas, eles fizeram o seguinte: o Mario, ele ensinaria o conteúdo, e o nosso Prota, ele só revisaria esse conteúdo. Enquanto o nosso Prota, ele treina o vigor, a professora Sloth ensinaria a esgrima baseada naquele vigor. E os professores comentam entre si: realmente, esse professor Amon, ele é bem bom. E pensar que as crianças iam evoluir tão rápido com ele. A professora comenta que antes, todos os alunos eram herdeiros de famílias nobres, então eles não achavam que punições físicas como correr eram realmente dignos de algum nobre. Mas essa solução foi realmente uma ideia incrível, porque eles não pensaram nisso antes. Até porque ela imaginava que um nobre não iria se comportar dessa maneira. Só que o professor de magia fala: você se esqueceu, né? Ele veio do fim do mundo, dizendo que o Prota só tá brincando com as crianças. E dessa forma, se passou algum tempo, e o resultado era bem aparente. E o Prota, bem decidido, ele pensa em testar isso. Só que quando ele foi testar, os dois começam a morder ele. No posto de guarda Amor, o professor de teoria mágica troca uma ideia com o guardinha, falando que eles vieram ali, basicamente para fazer uma excursão educacional. E o guarda, claro, ele permite a entrada deles. Então, um soldado chamado de Brad Pitt se apresenta. Sim, você escutou certinho, é Brad Pitt mesmo. Mas quem é o cara que decidiu esse nome? Bem, continuando. Ele explica que hoje eles terão aula com os soldados, duelando com eles. E o Boris já pede pra ir primeiro. E o nosso Prota dá uma recomendação pro soldado: por favor, tome cuidado. E o soldado responde que ele vai tomar cuidado regulando sua força. Só que não foi isso que o Prota quis dizer. Como é que é? O soldado vira a cara pra trás e lá está o Boris, com muita sede de sangue. O soldado nem entende o que estava acontecendo. O Prota olha com tanto orgulho, pensando que a aceleração na parte de baixo do corpo, depois de correr dezenas de voltas, melhorou muito. Estão só faltando algumas coisinhas, mas o básico tá ótimo. O soldado, na sua mente, ele se pergunta: como é que esse garoto consegue fazer essas manobras? O soldado vê uma abertura no garoto, ele tenta atacar, mas ele já tinha sumido dessa posição, acertando um dano crítico no soldado. O dano mais crítico entre todos: a calvície. O Boris fica feliz, o Prota fica feliz, dizendo que agora é a vez da Chloe. Ela vai pro meio do palco, só que ela tava morrendo de medo. Com vários olhos a observando, ela acaba entrando em pânico. Nosso Prota chama a atenção dela, perguntando se ela tá bem. E ele tenta encorajar, sugerindo uma ideia: por que você não troca seu inimigo por algo mais engraçado? Ou talvez algo mais familiar? Algo que te dê muita coragem. E que talvez isso diminua bastante sua ansiedade.
Então ela pensa em alguma coisa familiar, algo também engraçado. Então ela finalmente decide, Murmur estão olhando pra mim. E o Prota fala, viu? Você conseguiu sua confiança de volta, agora vai lá e massacre ele. Enquanto ele pensa, mas que porra é essa? Ela com toda a sua convicção, ela olha com um olhar destemido. E o soldado tenta desencorajar ela. Não vai lutar não? O tio aqui vai atacar primeiro então. Só que quem ataca primeiro é a Chloe. O Rundum fica surpreso e pergunta pro Prota, o que você fez pra encorajar tanto ela? E o Prota diz que não fez nada demais, e que talvez fosse o dom natural de dar aula. A Chloe vai em direção ao soldado com um olhar psicopata. Só que o soldado ele desvia sem menor dificuldade. Só que foi seguido de outro ataque que acerta os ossos dele. E assim, várias vezes no mesmo lugar. E foi assim que a Chloe venceu a batalha. Easy! E os professores vão à loucura com essa vitória. Desde então, os alunos têm treinado dia após dia com esses soldados. Conforme eles ficavam mais fortes e confiantes, suas habilidades melhoravam exponencialmente. E antes que eles percebessem, já era o dia da competição. O Prota encoraja as crianças dizendo que se eles ganharem, eles vão comer algo bem gostoso hoje à noite. Em seguida, as crianças ficaram com olhos radiantes, perguntando logo em seguida se é carne ou algo mais gourmet. Só que o Prota diz que eles vão almoçar dentro da arena, até porque apenas vencedores comem a refeição. E as crianças pensam, mas que droga, hein? Enquanto tem uma batalha ao fundo de dois gladiadores, as crianças não ficam nem um pouco satisfeitas com a situação, mas o Prota diz que a professora Sloth deu a aprovação dela. E a professora ainda deu uma regra, que eles não usem nenhuma arma. Mas, por outro lado, acertar pontos vitais, cutucar os olhos, morder e etc. Essas opções estão permitidas. O Boris fica indignado, né, porque ele aprendeu esgrima. O Prota explica, se ele não tiver uma espada, o que ele faz? Sentar e chorar? Não. Essa luta tem o intuito de ensinar eles que uma luta não tem regras. Mas o Prota acalma o Boris dizendo que não se preocupe, que ele deve acreditar em si mesmo. E aquela criança se emociona com aquela frase motivacional. E de cima, parece que alguém tá olhando Prota, as duas crianças e o cachaceiro, perguntando, eles são estudantes? Fora o Rundum, ele nunca viu os outros antes. Enquanto fica balançando o vinho, ele diz, esse lugar não é pra criancinhas. No momento seguinte, o Boris está entrando na gaiola de luta. E ele fica bem aterrorizado do que tá vendo na sua frente. Que era um marmanjo de 2 metros de altura e muito bombado. Então Boris relembra as palavras sábias do professor, dizendo que eles ainda não são fortes o suficiente. E que ainda estão em um estágio imaturo. E por isso ele vai mostrar um ataque especial. Um ataque que ninguém espera e tem 100% de efetividade. O ataque é simples, acerte nas bolas. E o cara do ringue grita, meus ovos, meus ovos! E a vitória vai pra Boris! Pra quem viu o vídeo até aqui, digita em F, o cara do ringue merece. Até porque esse chute até eu senti. E o Prota fala, viu Chloe, é assim que se faz. E o Prota encoraja, dizendo que eles estarão torcendo por ela. Claro, porque o Prota foi o energúmeno que apostou 2 ouros nela. Enquanto esmaga a taça com muita raiva, ele fala, lutador, vem aqui. Pedindo logo em seguida que chamem aquele lutador. O cara fica um pouquinho preocupado, né? Até porque são crianças. E também porque ele tava no seu dia de folga. Enquanto isso, na arena, os professores ficam boquiabertos. Desde quando a Chloe luta tão bem? Soco atrás de soco. E o cara que tava lutando com ela fica muito bravo, indo logo pra cima. E ela desvia perfeitamente. O professor de magia elogia, dizendo que mesmo ela tendo aprendido a esgrima, ela é muito bom lutando de mãos vazias. E o Prota fala, eu ouvi que o Marquês Field criou uma esgrima, que luta de mãos vazias. E acrescentando a espada, isso se torna um ataque de arrancada. Enquanto dentro do ringue ele tá sendo humilhado no tapa. E só pra tirar uma dúvida, o professor de magia ele pergunta se ele aprendeu alguma coisa com Sloth. Só que o Prota diz que ele não aprendeu. Ela se recusou a ensinar. E o Rundum pensa, parece que a aliança continua firme e forte. E depois que o Prota ganhou as apostas, ele diz, hoje a comida é por minha conta. Enquanto aquele cara daquele coliseu fica muito pé da vida. Mas você sabe, criança em fase de crescimento come bastante. Só que o Prota não tinha a menor ideia de que essas crianças comiam tanto. Logo em seguida, a diretora grita. Desesperado, ele abre a porta, perguntando o que aconteceu. E ela fala chorando, minha manga rei.
só tem mais um sobrando. Então ele vê o Miliante comendo as manga-rei. Enquanto o Prota pensa, quanto será que eles pagam se ele pegar esse ladrão? Enquanto heroicamente o Prota diz, deixe comigo, já dando uma voadora nesse cara. Só que a diretora ela grita, peraí, essa pessoa é... Minutos depois da voadora ela se apresenta. Bom, prazer em te conhecer, eu sou a vice-diretora. Enquanto o Prota pensa, por que ela não disse antes, cacete? Enquanto pede por misericórdia. E a vice continua falando que quem imaginaria que ela iria experimentar tantas coisas diferentes no momento que ela voltasse. E ela esteve fazendo o seu melhor para operar as coisas por ali. Por outro lado, alguém está desabando as coisas, né? E o Prota, com uma dúvida genuína, pergunta, você tem gerido essa escola durante esses vários anos? E ela confirma, dizendo que é claro, como ela poderia confiar nessa apostadora no tigrinho? Por exemplo, o que é essa entrada nessa contabilidade? Esse lucro estranho? Vamos, me conte de onde veio isso. Uma renda temporária de 5.000 ouros. É o dinheiro de uma vitória de corrida de lesmas, não é, senhorita? Enquanto ela treme muito na base. Enquanto a diretora tá literalmente tomando bronca da vice, nosso Prota mantém a boca fechada, sendo o cara que encorajou ela a apostar nisso. E a vice fala, se você for apostar de novo, aposte nas mangas rei. Como é, amigo? Por que eles deveriam investir numa fazenda? Ela explica que, considerando a carta do líder, isso quer dizer que ela tem uma taxa de retorno. E ela ainda diz para contratar mais gente na cantina, porque uma redução na qualidade da comida é fatal. E é por isso que ela quer que assine esses documentos. O Prota pega os documentos e diz, pera um pouquinho aí, ele só tem 3 professores para 2 alunos. Pra que eles querem adicionar mais funcionários na cantina? Então brava, a vice diz, refeições de baixa qualidade só vão deixar a moral do pessoal em declínio. Ele não quer isso, não é? Na mente do Prota ele pensa, mas que ela tá falando? E parando para analisar um pouco, o Prota dá uma olhada nos documentos e... tudo é relacionado à cantina. Enquanto o vice só fala da cantina, ele fala que ele gostaria da presença dela como professora líder da competição e que ela começaria a partir de amanhã. Indignada ela fala, por que ela faria isso? E na mente do Prota ele pensa, mais um funcionário louco, essa daí quer transformar a academia num restaurante. Mas ele fala gentilmente do porquê ela deveria fazer isso, mostrando os pontos favoráveis. Só que a vice ela fala, então por que a diretora não vai? E o nosso Prota fala, você é de suma importância, eu tô implorando, enquanto ele tá quase se jogando da... Bem, vocês já entenderam, senão o YouTube me barra. Então na competição de jovens marinheiros do Imperador, o Prota pega um daqueles folhetos que tava voando. E pensa, ele é o chamado Imperador governante mais democrático. Só que ele olha pro folheto, olha pro Imperador e ele pensa, pelo amor de Deus, não parece nem um pouco. Logo em seguida, o Boris chama a atenção do nosso Prota. Só que ele fica um pouquinho nervoso. O Prota fala, calma, vai dar tudo certo. E juntos eles presenciam um show de fogos de artifício. Só que era cada fogos de artifício que o Prota se perguntou, meu Deus, quanto custou isso? E isso não é os nossos impostos? Enfim, o Prota pega um daqueles espetinhos e dá pras crianças e pergunta se tá gostoso. Elas dizem que sim. E o Prota pensa, ainda bem, eles são caros pra caramba. A Chloe ia oferecer, só que ela esbarra com alguém e o espetinho infelizmente cai no chão. E o Prota dizendo, regra dos 3 segundos, pega logo. Mas a Chloe diz que tá tudo bem, só que virando sua cara muito brava, ela diz, que pessoa mais desrespeitosa. Logo em seguida, o Boris pergunta, onde é que tá o professor Mario e a vice-diretora? E o Prota responde, ué, não sei, eles estavam com a gente durante a cerimônia de abertura. Então ele para e pensa, espera, não. Ele lembra de um pequeno detalhe que a diretora disse pra ele. Muitas elfas negras são obcecadas com uma coisa. E olhando pra aqueles pratos ele pensa, eles passaram fome durante suas férias todas? E quanto mais ele olhava, ele pensava, puta merda, quanto dinheiro eles gastaram? Enquanto eles nem notavam a presença do Prota ali. Momentos depois, os professores chamam a atenção do Prota dizendo, isso não é insubordinação? Só que o Prota fala, e daí se for? Agora os alunos não vão poder nem comer uma refeição decente, por causa que vocês gastaram todo o dinheiro em um dia. Já dizia um velho ditado, todo comandante com uma reputação ruim entre seus soldados morrem pela mão dos seus próprios homens. Mas o nosso Prota cogita que a punição foi muito fraca.
Quando a vice diz, pera, você sabia que tem um grupo de apostas privado dentro dessa competição? O Prota fica em silêncio. E no momento seguinte, ele está apostando as 6 pratas que ele tem no Boris e na Chloe. Em seguida, o atendente diz, obrigado por utilizar os nossos serviços. Enquanto o Prota pensa, meu Deus, agora eu que tô viciado no tigrinho. Mas o Prota tem certeza que na verdade essa foi uma boa aposta, já que os dois já venceram contra adultos antes. Então não é uma aposta, é um investimento. E o momento a qual todos esperavam chega. A primeira categoria da competição, habilidades com espada, está prestes a começar. Por favor, participantes, venham à frente. Enquanto o Prota nas banquetas reza que, pelo amor de Deus, o futuro está em suas mãos. Pelo contrário, eles vão passar fome e voltar a pé pra academia. Então finalmente os dois vão ao palco. Mas como era o esperado, o resultado do treinamento especial de esgrima do Amon se mostrou bem eficaz, terminando com a primeira partida com a vitória da Chloe. Já a batalha do Boris estava um pouquinho mais acirrada, lutando com uma pessoa de uma escola renomada. E as pessoas se perguntam, ele não é um plebeu? Ele tá indo tão bem? Momentos antes da competição, o Boris estava reclamando de dor no ombro. E que agora, o ombro dele tá doendo cada vez mais. Nos bancos, o Prota pensa, essas foram as 60 pratas mais fáceis que eu já ganhei. Dado que o Boris é um plebeu, os multiplicadores foram de 1 para 100. E lá tá o Boris indo logo pra cima. Então algumas memórias aparecem, dizendo, você vai ficar melhor estando sozinho. Você vai se dar bem na academia. Isso, era seus pais encorajando ele. E ele dizendo logo em seguida que de jeito nenhum ele vai decepcionar eles. Infelizmente, ele notou depois que ao entrar na academia, ele precisava se esforçar 10 vezes mais, para pelo menos se manter na média. Enquanto o Boris estava treinando, o nosso Prota diz, até que ficar olhando faz você se sentir motivado também. Porque a gente não dá 100 voltas, e o Boris responde que aquilo é demais. No momento seguinte, o Boris pergunta, professor, por que você pediu para que eu participasse da competição? O Prota não responde muita coisa. Mas o Boris sabe que é claro que o Prota sabe que ele pode vencer. E por isso ele acreditou. Depois de um belo golpe, o Boris recua. E o Prota se pergunta, por que ele tá recuando agora? Logo em seguida, o nobre dá uma espadada. O que foi? É tudo isso que um plebeu consegue fazer? Esse é o limite de um plebeu? E o Boris responde, cala a boca, você não sabe de nada. Só que, em seguida, o Boris sente o pulso dele dizendo que droga, o braço dele travou. Enquanto o nobre vinha em sua direção, o Boris congelava. E o nobre, metido a besta, diz, ah, você não sabe seu lugar, então eu vou te mandar logo pra casa. Atingindo o Boris com muita força. E o Boris pensa, eu perdi. E naquela luta, o vencedor é o aluno Exerlada. E nas banquetas, o Prota diz, minhas 6 pratas. Só que o Prota nota os comentários das outras pessoas ao redor, dizendo, você viu aquele garoto plebeu? Ele é incrível. Ele diz, eu sei, ele conseguiu demonstrar tamanha defesa perante um herdeiro da família Lada. Enquanto a outra pessoa diz que ele pode ser até um plebeu, mas ele tá muito ansioso para vê-lo no futuro. Enquanto o Prota vai analisando essas críticas que os outros fizeram. Momentos depois, o Boris vem. Então o Prota diz, nossa, que cara é essa, pirralha? E o Boris pede desculpas, porque ele perdeu o primeiro round. Mas o Prota diz que tá tudo bem, ele mandou muito. E porque ele não disse que seu ombro tava doendo. E o Boris justifica que, se ele tivesse dito, poderia ter mesmo participado dessa competição. Até porque ele queria vencer essa competição. Só que o Prota interrompe dizendo, Boris, como foram suas aulas especiais? Foram difíceis, mas divertidas também, certo? Além do mais, você não ganhou confiança pra fazer coisas que você antes achava impossível? E o Prota explica que o resultado não é a parte mais importante, mas sim o processo, dizendo que muitas outras oportunidades vão se abrir. E perder essa competição foi um jeito dele ganhar experiência. E pede para que não fique desanimado só porque ele perdeu isso, e continue trabalhando duro para ele conseguir superar os seus limites. Mas se acontecer alguma coisa, ele deve prometer que ele vai contar na mesma hora. E o Boris promete. Com isso, a competição finalmente chega às finais. E o narrador anuncia que muitos jovens do Império já mostraram seu talento. E em específico, a participante Chloe, que chegou como um cometa, conseguiu ótimos resultados. E por isso estão ansiosos pela próxima luta, que será Chloe Aran versus Raymond. O Prota pensa que ele já ouviu esse nome em algum lugar.
Ele viu que era apenas um plebeu e não pertencia a nenhuma academia. Até mesmo as habilidades dele eram apenas suficientes para ele passar. Bem, nesse ritmo, a vitória da Chloe seria garantida. Só que quando ele olha, ele entra em choque. Alguém de fundo dizia: esconda suas habilidades o máximo possível durante a competição. Enquanto o competidor dizia: vovô, sério? Como exatamente poderia aprender qualquer coisa em uma competiçãozinha dessas? E esse é o Raymond, neto escondido do maior espadachim do Império, rei da espada celestial Rainbelt. E ele fala calmamente: então eu estarei sobre seus cuidados, Chloezinha. Enquanto a Chloe diz: nossa, que moleque chato. As pessoas de fundo também comentam que parece que a Chloe vai ganhar. Enquanto a Chloe, presunçosa, ela diz: assim não tem graça, vamos logo acabar com isso. E o outro lado também concorda. Uma competição de nível tão baixo assim não é divertida. E ele dizendo logo em seguida que ele vai mostrar um pouquinho das habilidades dele. Então a competição finalmente começa, com ele indo direto pra Chloe e a Chloe desviando por pouco daquele golpe. Só que aquele ataque foi seguido de outro que a Chloe desvia também. E o prota pensa: julgando pelos movimentos daquele garoto, ele definitivamente não é algo comum. E é como se ele estivesse vendo um urso selvagem. E o narrador continua: o pequeno Raymond toma a iniciativa com momentos pesados, porém ágeis. Enquanto a Chloe pensa: ele é rápido, rápido demais. Mas como? Ele dá um ataque rápido no ombro, e logo os dois cruzam as espadas. Enquanto o garoto diz: agora ficou divertido, não é mesmo? E ela responde: não me faça rir, ainda nem comecei. Então algumas vozes que atormentam ela começam a falar em sua cabeça, com frases do tipo: nossa, pensei que ela fosse melhor, ela é tão terrível. Nossa, ela nem conseguiu contra-atacar, que sem graça. E assim, várias dessas frases começaram a encher a cabeça dela. E ela pensando logo em seguida: eu pensei que tinha superado isso. Mas aparentemente, não, e ela admite que tá com medo. A gente volta nas memórias dela, onde várias pessoas julgavam ela pelas costas. E nesses pensamentos ela diz: eu não pude fazer nada. Uma realeza sem direito ao trono. Esse era o meu destino. Então ela pergunta para uma pessoa chamada Jason. Mentira, era um porco. Fazendo a pergunta a si mesmo: como é que ela deveria viver agora em diante? Só que, bem, eu acho que eu não preciso nem dizer o que aconteceu. Mesmo que ela tenha sido abandonada por ser enviada para estudar no exterior, perder a dignidade como realeza era algo que ela nunca poderia aceitar, mesmo que isso significasse a morte. Mas ela se pergunta por que os outros alunos não gostavam disso. Depois que o seu país caiu, o bullying persistente deles começou. E desde então, ela tem crescido com medo dos olhos das pessoas. O narrador de fundo diz: a participante Chloe não consegue se mexer. Será que ela será desqualificada se as coisas continuarem assim? E o prota pensa: isso é perigoso. Se a Chloe perder a luta, eles não vão conseguir um ouro e 50 pratas. Então logo em seguida ele diz: ei, Chloe, você não se esqueceu do que eu te ensinei. Você aprendeu durante o treinamento especial. Então ela lembra daquelas palavras sábias que o professor tinha dito e retoma sua consciência, mandando uma espadada naquele cara que estava distraído. E a vice pergunta logo em seguida: parado pra pensar, aquela garotinha não é do reino de Aran? Sim, ela é minha aluna. E a desgraça da diretora diz: ah, é porque o porco deles é uma grande iguaria. E o professor de teoria mágica complementa: ué, você não sabia? O reino de Aran é renomado pela criação de porcos. E por isso as estradas costumavam estar bloqueadas por causa deles. Mas ele não se lembra muito como eles referiam-se aos porcos deles. Era algo como: seu murmur porco de merda. Nem eu esperava essa. E o prota pensa: eu acho que fiz ela se tornar um monstro. E o golpe que ela estava aplicando é um golpe letal na carne de porco frita. Os dois vão pra cima um do outro em uma luta frenética, eles cruzam as espadas. E o cara que tava lutando, ele diz: isso não é lâmina de aura? Isso não é proibido? E outra, como ela ganhou tanto impulso e força assim do nada? E com um olhar psicopata, a Chloe, ela diz: pra onde você tá olhando, queridinho? Seu porco ridículo. E com um corte rápido, ela atravessa ele. E ele finalmente pensa: vovô, percebi uma coisa graças a você. E ela sorrindo enquanto ele cai no chão, ele diz que ele era apenas um sapo, preso dentro de um poço. E com isso, a luta termina, com a vencedora sendo a Chloe Aran. E o prota fica muito feliz, porque ele ganhou a aposta.
E os professores param de bater palmas e parabenizar só depois que eles notam que ela desmaiou. Na premiação, um narrador diz: "Todos em pé para Vossa Majestade o Imperador. Ele irá parabenizar os vencedores do concurso." E o rei começa falando: "Essas lutas de espada foram muito satisfatórias, mas é claro, ver uma performance tão magnífica das crianças que um dia se tornarão os futuros líderes dessa nação, como ele poderia não estar satisfeito?" Logo em seguida, ele pede que o vencedor da competição de espadachins, por favor, venha ao pódio. Que infelizmente não foi a Chloe. Os dois ficam putos vendo ela subir aquele pódio. A Chloe pensa: "Ah, assim é fácil aproveitando dos outros." Enquanto o Prota pensa: "Aquela aposta deveria ser ganha." E o Prota explica logo em seguida o porquê ela perdeu. De acordo com as regras da competição, a luta acaba quando você sai da arena com seus 2 pés. Mas esse é o código de cavalaria, as regras do campo de batalha. Nesse caso, o Raymond foi o vitorioso. E o Prota pensa que eles realmente não estavam errados, mas... pelo amor de Deus. Então, uma pessoa diz: "Espera um pouco, eu também quero falar com uma outra pessoa que teve uma excelente performance na competição." Logo em seguida, chamando a Chloe Aran, que vem ao pódio. O Imperador ele diz: "Minha sincera gratidão a todos vocês fazerem esse evento brilhar." Dizendo que, como recompensa, ele dará a essas crianças 10 moedas de ouro para cada um. O Imperador se aproxima da Chloe, dizendo: "A propósito, Chloe, você é de Aran, né?" Ela responde que sim e ele continua: "Você deve ter passado por muita coisa." E o rei começa a se desculpar que ele encontrou algumas vezes com o pai dele. A Chloe perdoa ele e essa cena comovente faz o Prota chorar. Pensando o seguinte, que a queda de Aran não tem nada a ver e nem relação tem com o Império de Anonif. Ainda assim, ele tá pedindo desculpas tão sinceramente. E o Prota congela, porque chamaram ele no pódio. Porque o rei disse: "Aquele que ensinou a Chloe Aran, vem até o pódio." E ele sem entender nada. Na sua mente ele nunca esperou que algo assim fosse acontecer. E aparentemente o caminho para sucesso sempre começa com o primeiro passo. Ele dá suas sinceras saudações à Vossa Majestade. Ele ia dar as 10 moedas de ouro, e o Prota já agradecendo. Só que o rei para e pergunta: "Você parece-me familiar, qual é o seu nome?" E o Prota diz: "Amon Drake, Vossa Majestade." E o Imperador responde: "Drake, é?" E o Prota responde: "Sim, é a Drake." E o rei responde muito bravo, dizendo: "Por que que você tá me chamando de Vossa Majestade, seu maldito? Não é à toa que você tá cheio de ganância. Você é o desgraçado da família Drake." Enquanto isso, na cabeça do Prota... Mas o que ele fez de errado? Ele tem rancor com a família dele? Enquanto o Imperador dá uma bronca, um sermão no Prota por ele ser ganancioso, o Prota pensa que, bem, ele ofereceu a recompensa. O Imperador, em seguida, ele oferece as moedas de ouro que são lhe devidas, só que logo em seguida ele retira. E basicamente ele ficou fazendo essa brincadeira. E na sua cabeça ele pensa: esse era para ser o Santo Anonif 18º. Era para ser o santo entre os santos, mas ele tá segurando a mão para não descer a porrada nesse imperador. E um golpe único e seco atinge o rei. A esposa diz: "Você é um imperador, como ousa fazer esse tratamento? Você deveria ser o exemplo, você deve mostrar dignidade condizente com sua posição." Enquanto o imperador tenta se explicar. E momentos depois, o imperador pede desculpas pelo tratamento que ele deu. A imperatriz pergunta pra ele se ele é da família Drake, certo? Só confirmando. E o Prota confirma novamente que sim. Ela explica que parece que ele não tá ciente do conflito entre a família Anonif e a família Drake. Claro, o Prota realmente não tá ciente da situação. Então ela continua explicando que tem uma razão pela qual o imperador estava agindo daquela forma agora há pouco. E por isso, o Prota vai ser desculpado por hoje. Enquanto o Prota sai triste, dizendo: no fim, não deu nada dessa vez. Enquanto o Imperador de fundo mostra do meio, a Imperatriz lá atrás virando um soco no Imperador. Momentos depois, em outro lugar, mais ou menos à noite, alguém pergunta: como foi lá? Aquele cara que venceu a partida disse que venceu, obviamente. E a pessoa que tava perguntando, aquela pessoa era o grande espadachim do Império, Rei da Espada Azul, Reinbent, perguntando se ele venceu enquanto escondia suas habilidades como ele tinha falado. Ele fica em silêncio,
E aquele velho diz, ah, então você não escondeu. O que você acha, meu neto? O mundo é realmente difícil para se viver, não é? Ele responde meio indignado, dizendo que sim, ele tem razão. E o velho diz o seguinte, que realmente tem muitos mestres escondidos lá fora. Ele conta que uma vez já foi chamado de o espadachim talentoso e ganhou o apelido do Rei da Espada Azul. Mas ele tem certeza que tem realmente alguém mais forte que ele, muito mais forte. E o que ele tá tentando dizer é que a arrogância pode se tornar um veneno, entende? Enquanto o velhote vai dizendo que realmente uma pessoa talentosa apareceu, o garoto responde, é que então, uma estudante chamada Chloe Aran venceu ele. Ela frequenta a Academia Anonif. E uma pessoa que não tem aptidão pra isso, ou pelo menos a família dele não se especializa nisso. Mas o que tinha de incomum era o professor que ela tinha. O velhote diz, professor, já que o meu querido aluno teve que mostrar sua verdadeira habilidade, aposto que ele é um excelente professor. Enquanto ele ri, dizendo, que interessante. Enquanto isso, uma nova crise se desenrolava na Academia Anonif. A diretora chorava e o prota diz, o que você acabou de dizer? E o correspondente diz, em resposta ao desrespeito que foi mostrado ao imperador, estamos recomendando que Amon, da família Drake, o atual professor da Academia Anonif, seja demitido. Fim. A diretora cai aos prantos no chão. E o interlocutor continua. Olha, não sei que crime você cometeu contra Vossa Majestade, mas esteja grato, porque ele só recomendou sua demissão. O prota pensa, uma recomendação de demissão? Ele nem sabia que isso ia acontecer. Então sorrindo ele pensa, realmente, a Vossa Majestade é um santo. E pensar que ele seria capaz de ir embora da academia facilmente sem pagar nenhuma multa. Isso realmente é uma bênção. Enquanto a diretora pergunta, Professor Amon, o que exatamente que aconteceu? E o prota explica que, bem, ele não tem certeza, mas parece que a família dele e a família do imperador possuem uma história ruim. E a diretora diz, você tá sendo demitido por causa disso? Você fez tanto pela academia? E o prota para pensar que realmente ele colocou a academia nos eixos, né? Por exemplo, ele assegurou o financiamento da academia. Segundo, ele organizou treinamento especial para os alunos. E terceiro, colocou um fim nas ambições da vice-diretora. Então por isso, ele agradece pelas memórias preciosas que ele criou aqui. Enquanto ele transparece nitidamente o oposto. Só que a elfa diz, e se a gente ignorar a recomendação da Vossa Majestade? E o prota diz, como é que é? E a diretora continua. A nossa academia já recebeu uma recomendação de execução hipotecária. Então acho que não vai fazer muita diferença. Uma recomendação também é uma recomendação. Enquanto o prota diz, apenas faça o que o imperador disse. E a diretora responde, que como diretora da escola, ela acha isso totalmente inaceitável. E ela não pode ficar só vendo um ótimo professor como ele saindo da escola e ela ficando sentada, sem fazer nada. Só que o prota fala, tudo bem, eu já entendi, só que agora me demite. Enquanto a diretora e o prota ficam batendo boca, a vice chega. E ela já chega perguntando, uma demissão do Amon? E o prota já chega falando que era isso mesmo, pedindo para que ela demitisse-o. Só que ela diz que ela não pode fazer isso. Como ela pode demitir um ótimo professor como ele? E o prota pensa, ela tá fazendo isso de propósito, né? Só porque eu quero sair dessa escola logo. E mais um professor chega na sala, e dessa vez era o Mario Rundum. Já perguntando, o professor talentoso como você tá sendo demitido? E ele fala que vai requisitar o Marquês Williams, o comandante do norte, para uma audiência com a Vossa Majestade. E naquela sala extremamente caótica, onde todo mundo estava requisitando o prota. E ele fala o seguinte, se vocês não vão me demitir, por favor me dê um descanso pelo menos. E assim, Amon desistiu da sua tentativa de fugir da academia. Então, na terra natal do Amon, a propriedade Drake das Montanhas de Arma, com um ar refrescante, ele diz, finalmente eu voltei. E a diretora diz, uau, é a primeira vez que eu venho aqui. Então é assim que é o fim do continente? O Rundum diz, eita, parece bom beber aqui. E a vice-diretora dizendo, sinto o cheiro de algo bem delicioso. Enquanto o prota pensa internamente, eu voltei. Mas não do jeito que eu esperava. No dia anterior, a diretora diz que já faz 3 meses desde que ele veio ali. E que nesse caso ele tem 3 dias de folga pra usar. Mano, que trabalho é esse que só pode folgar 3 dias em 3 meses? O prota trabalha que nem um escravo.
Então o Prota pensa, levaria 15 dias só pra chegar até a propriedade dele. E a academia não aceita acumular mais do que um mês de folga. Então ele tem uma ideia de negociar. E ele diz, senhorita diretora, minha terra natal fica nas montanhas de Arma. E a diretora responde, sério? Então eu vou deixar você tirar mais um dia de folga. E o Prota dizendo, não é isso que eu queria. Na verdade, o que ele queria é tirar uns dias de folga adiantados. E a diretora, infelizmente você não pode. Perguntando logo em seguida, não me diga que você tá tentando arrumar um jeito de burlar as regras. Mas a diretora tem uma ideia. Ela pode ajudar com a magia de teletransporte. Do mesmo jeito que eles foram pra corrida de lesmas. O Prota agradece, mas por que ela tá fazendo as malas? Então ela diz, horas, ela vai ter que trazer ele de volta, então ela tem que ir com ele. E é por isso que ela vai contar essa novidade para os alunos e professores. Enquanto com a cara de desesperado ele diz, não, espera. Falando, você tá achando que minha casa virou ponto turístico? E a diretora logo em seguida diz, ah, então você não vai pegar seus dias de folga? Então acho que você não vai precisar disso. E o Prota tenta reverter aquela situação rapidamente, dizendo, por que eles deveriam ir todo mundo junto? E a diretora propõe o seguinte, coloque na sua balança a sua folga de 4 dias sem teletransporte, contra usar magia de teletransporte, mas com todo mundo indo junto. Então rangendo os dentes diz, mas que droga! Então voltamos ao momento presente, onde a diretora diz que esse lugar é tão relaxante, mas o Prota diz, pra mim não é. Então uma pessoa diz, sejam bem-vindos, eu espero que tenham estadia confortável em nossa humilde casa. E esse era o pai do Amon, o Amon Caim Drake. A diretora obviamente agradece a hospitalidade do pai do nosso Prota. E o cachaceiro já começa dizendo que, bem, ele trouxe um ótimo vinho, então eles vão beber depois. Enquanto o pai do Amon, nosso Prota, ele vai dizendo que realmente ele tem ótimos colegas. Só que o Prota pensa e mentaliza, que vergonha, esse cara só sabe beber. Pensando que ele tem que tirar esses canalhas de perto do pai dele antes que eles se tornem mais próximos. Logo em seguida ele chama o pai dele e ele pergunta, que foi? E com uma cara bem séria ele diz que ele tem uma pergunta. E que é sobre o imperador de Amonif. O pai dele fala, prossiga. Então o Prota manda a pergunta. Já existiu alguma briga entre as famílias do imperador e a deles? E o pai responde que, tá na hora de contar, né? Então, a família Drake é uma linhagem direta dos descendentes da família Amonif. E o Prota fica em choque, dizendo, como é que é? E ele indaga por que ele só tem uma baronia. Os parentes do imperador não deveriam ter um título maior? Porque até mesmo o arquiduque Orca, que é parente distante do imperador, tem boas baronias. E o pai do Prota, ele pede para que leia aquilo. Assim ele deve entender a história. Até porque esses são os registros da época do primeiro imperador do império. Já faz bastante tempo, mas eles ainda têm compartilhamento de sangue do primeiro imperador. O Prota até que fica um pouco empolgado, já que ele tá descobrindo as raízes da família. Agora vai ter bastante texto, porque a gente tá lendo um livro dentro da obra. Então eu vou dar uma resumida, beleza? Era uma vez uma família arquiduque, basicamente o Prota também era uma família de arquiduques. E o historiador pegou o imperador dizendo, aqueles Drakes, eu vou quebrar eles na porrada. Resultado, o imperador tomou uma solada por tentar comprar briga com o arquiduque Drake. Ano 6. O imperador reclama que é impossível passar mensagens para a droga do Duque Drake. Por outro lado, o Duque Drake disse, vida longa vossa majestade o antigo imperador. O que fez com que o atual imperador tivesse um surto de raiva virando a mesa. Nesse mesmo dia, o imperador disse, falei pra você não escrever isso, seu maldito. E depois esse cara levou um mata-leão, acertando o historiador Belmont com um golpe de luta livre. Bem, eu vou resumir as gerações. Nesse caso, a Anonif VIII disse que o Marquês Drake era impossível de se lidar. A 9ª geração da família Anonif deu um tapa no Conde Drake. E o Anonif da 14ª geração rebaixou a família Drake para Visconde. O príncipe da coroa Sandro disse que o Belian Drake roubou sua salsicha e por isso pediu para rebaixá-lo de Visconde para Barão. O Prota fecha o livro e diz, mas que merda de história é essa? E o Prota pensa que isso é apenas uma briga de criança sendo escalada para níveis familiares. É um motivo mais estúpido do que roubar pão na casa do João. E o pai explica que, bem, é assim que eles terminaram como uma baronia. O Prota achava que eles tinham cometido uma traição.
Mas essa situação é pior ainda, né? Então o Prota pergunta, o que aconteceu então entre você e o atual imperador? Só que o pai dele explica que ele nunca conheceu ele. Na verdade, seu avô teve uma briga com o atual imperador e acabou com uma guerra que acabou em alguns anos atrás. Mesmo sendo hostil, talvez esse relacionamento fosse o motivo do povo deles não ser recrutado pra guerra. E o Prota pergunta, tem certeza? Eu acho que eles só esqueceram da gente porque a gente mora longe. O pai disse que realmente pode ser isso, mas de qualquer forma, isso é uma informação ultra secreta que apenas os assessores mais próximos do imperador e a família Drake conhecem. E o Prota pergunta por que ele só tá contando isso agora. E os dois começam a discutir ali mesmo. Enquanto alguém chega interrompendo a briga, dizendo, de quem é essa elfa negra? O pai do Prota diz, olha, você voltou. Só que todo mundo fica em choque. E o Prota fala, mãe? E ela responde, olha, nosso filho tá de volta em casa. Só que quem ela tava segurando na mão era a vice-diretora. Essa era a mãe do Amon, Julia Drake. E a mãe do Prota continua, dizendo que ela encontrou essa elfa cavando os campos de batata dela. E é por isso que ela bateu nela só pra dar uma conferida. E o Prota pensa, mas é uma gulosa mesmo, né? Então o Prota explica que na verdade ela é a vice-diretora da academia deles. Do lado de fora da casa, os professores se perguntam, você viu a vice-diretora sendo arrastada? E o outro responde que sim, francamente. E eles se perguntam na sua mente, que lugar é esse? Eles veem um pessoal chegando e é por isso que eles vão se escondendo. E a professora de esgrima se pergunta, como é que eles pegaram tantos monstros? Um daqueles que tava carregando aqueles monstros observa, infelizmente, a orelha da diretora. Chega pertinho e diz, oi, meu chapa. Nunca vi vocês por aqui antes, vocês são novos? Enquanto a diretora grita de desespero. O Prota chega e diz que viu um barulho que parecia de um porco sendo morto, então não era um monstro, né? Os moradores aparentemente saudam o jovem mestre, que é o nosso Prota. O Prota ainda diz, parece que a caça não foi muito boa hoje, né? A professora de esgrima pensa, não foi muito boa? E os outros ficam horrorizados, exceto o professor de teoria mágica. O Prota apresenta a eles, dizendo que eles são os professores da academia onde ele trabalha. E os moradores elogiam, né, o trabalho dos professores. E o Prota pensa que ele vai completar esse contrato de 3 anos e cair fora. Enquanto ele fala que eles deveriam só tomar um banho agora. O Prota continua dizendo que ele tá bem feliz em vê-los depois de todo esse tempo. E como esse lugar tá meio barulhento, tá ficando tarde, então eles vão entrar em casa. E quando ele olha os professores estão desolados. A de esgrima diz que tá com lunáticos. A diretora diz que realmente ela tava sendo muito inocente. O Boris, então era por isso que a classe especial era tão difícil. E o professor de teoria mágica só desmaiou por causa do álcool. E o Prota logo perguntando, ué, o que aconteceu? Ao anoitecer, na janta, a diretora diz, senhor Amon, o que você tá comendo agora? E o Prota responde, ué, é carne. E ela fala indignada, isso não é carne de monstro? Como você pode comer algo assim? E o nosso Prota responde que pode não parecer gostoso, mas é bom, perguntando se ela não vai comer mesmo nenhuma carne. Ela responde dizendo que, infelizmente, ela só vai comer batatas. Até porque não importa quanto tempo ela viva, ou quantos anos ela passe com humanos. Ela continua não gostando muito de carne. Prota nem lembrava que ela era uma elfa. Normalmente ela é tão diabólica que ele até esqueceu disso. As festividades continuam e a diretora ia dar uma porrada no Prota. As pessoas comem normalmente nas festividades e no fim realmente ele acabou tomando uma porrada. E o Prota pensa, finalmente um pouco de paz. Quando do nada acontece uma explosão. Os professores se perguntam que barulho foi esse. E o Prota responde que é apenas uma peste, ele vai lá rapidinho só pra cuidar disso. E o Boris, com um pouquinho de receio, ele pergunta, por que você precisa de um machado desse tamanho pra matar uma peste? E o Prota responde que essa peste é um pequeno monstro. E ele pergunta então, vocês estão com suas armas, não é? E os aldeões dizem, sim, estamos. E o Prota fala, então vamos acabar rapidinho e a gente vai continuar comendo. E aquelas pestes eram orques e gárgulas. Cara, eu já vi CGI em anime, mas CGI em manhwa é a primeira vez, velho. Meio complicada essa situação, não é mesmo?
Bem, continuando, o Prota e seus aldeões vão atacando esses orcs e gárgulas. Enquanto ele dá um ataque, ele fala: como vocês ousam atrapalhar meu único momento de tranquilidade? E por causa disso, eles vão virar churrasco hoje. Um orc bem feio vai atacando o Prota pelas costas. E o Prota responde com uma machadada no cara, rapidamente macetando a maioria dos monstros ali, picando pedacinho por pedacinho as gárgulas. O professor de magia, olhando aquilo, ele sente como se ele estivesse perdendo seu senso comum. E a professora de esgrima concorda, porque é a primeira vez que vê o Amon lutando daquela forma tão selvagem. Enquanto o Prota fazia basicamente uma chacina de monstros. Enquanto ele pensa: tô meio cansado depois de ficar movendo assim pela primeira vez há um bom tempo. Na cabeça da professora, ela diz: ele nem mesmo aprendeu nenhuma técnica de combate de verdade, e ainda assim consegue lutar tão bem com suas habilidades físicas. E foi como ela esperava. Foi bom não ter ensinado nenhuma técnica de espada pra ele. E o Prota de cima dizendo: hora da sobremesa. Momentos depois, o Prota suspira, dizendo que realmente já fazia um bom tempo que ele não lutava com esses monstros. Então isso deu um pouquinho de trabalho. Aldeões parabenizam o nosso Prota, obviamente porque ele macetou a maioria dos monstros. E o Prota humilde ainda diz: esse deve ser o resultado dele não ter treinado durante esse tempo. O Rundum chega no Prota dizendo: bom trabalho, Amon. E o Prota fica surpreso, dizendo que eles nem deveriam estar ali, eles deveriam ter ido descansar. O professor de magia pergunta se realmente esse era todos os monstros que estavam vindo. O Prota diz que sim, por enquanto. Seria um problema se tivesse um Drake. Aí o professor de magia se pergunta: como assim? Drake não é o nome da sua família? E o Prota responde indignado: você tá chamando nossa família de monstro? E o professor de magia diz: não, é que apenas os nomes são iguais. Dizendo que ele deve estar falando dos Drakes, uma subespécie de dragões, não é? Mas de qualquer forma, parece que esses monstros estavam fugindo de algo. Perguntando logo em seguida o que faria com que ogros e subespécies dracônicas, que são monstros que normalmente não se misturam, aparecerem de repente em grupo. O Prota explica que, de acordo com os registros literários, os Drakes são caracterizados por um corpo enorme, que lembra uma muralha. Por quê? As escamas deles são tão duras quanto aço. E eles também são um pouco violentos quando comparado aos ogros. Dizendo que se um maldito assim vier para os campos de batata, as vilas se tornarão uma terra morta. Mas o Rundum pergunta: isso não são monstros tão raros que são só mitos? O Prota diz que sim, é realmente raro, mas mito não é. Até porque eles aparecem algumas vezes. No dia seguinte eles apareceram na plantação de batatas. Porra, minhas batatas! E o Prota fala: sabe que essas batatas não são suas, né? Enquanto o pai do Prota lamenta eles terem entrado na plantação de batatas. O Rundum toma a frente, dizendo que ele, um mago de sexto círculo, vai lidar com esses dracos, summonando rapidamente uma magia de sexto círculo e atacando os Drakes, que são facilmente repelidos com sua proteção. O Rundum desviando que nem Matrix a sua própria magia. A professora de esgrima diz que seu pai já derrotou alguns Drakes, então ela também vai tentar. Resultado, a espada dela quebrou. E o Prota responde humildemente que se as espadas funcionassem com eles, ele teria cortado rapidamente com o machado há muito tempo atrás. Mas como eles não têm escolha, ele pede para que os aldeões se reúnam, para que derrotem essa coisa. Basicamente uma cena bem cômica, onde todo mundo tá segurando as pernas para que o Drake não consiga alcançar as batatas. Desculpa, eu não consegui segurar, é uma cena muito ridícula. E os Drakes ainda continuam tentando pegar as batatas. Então uma pessoa fala: já faz um tempinho desde que você veio, mas que toda confusão é essa? E o Prota fala: ancião? E ele fala: como esperado de você, Amon. Ele continua: parece que esses malditos estão causando uma confusão, não é? E o Prota responde que sim, e se ele tiver uma força sobrando, ele pode ajudar. E literalmente o cara dá um cascudo no Drake e simplesmente manda eles voltarem. Os Drakes vão embora com o rabo entre as pernas. O Prota agradece o ancião. O ancião diz que tá tudo bem, enquanto os dois começam a trocar ideias sobre o trabalho do Amon. O professor não sabe onde enfiar a cara e a professora de esgrima simplesmente pensa o quão ridículo é essa situação. Enquanto nessa situação catastrófica dos professores, ele apresenta os mesmos. E o ancião diz: uau, uma elfa negra possui uma posição tão importante nessa academia? Se direcionando a elas, o ancião fala: então vocês são as superioras do nosso querido Amon, pedindo que cuidem bem do nosso Prota, se apresentando como o Sr. Casella.
A diretora tava quase chorando, enquanto ela desmaiava dizendo dragão. É isso dessa obra por hoje, eu espero que vocês tenham gostado da obra. Como sempre, já vai deixando seu joinha, se inscreva e ativa o sininho. Se vocês quiserem mais dessa obra, é só dizer parte 4. E eu espero que vocês tenham gostado de eu ter trazendo um pouquinho de tempo a mais, se é que dá pra considerar. Bem, eu acho que é só. Vamos lá, falta bem pouco pros meus inscritos. E com isso, eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!